do segundo ano e das turmas de alfabetização. Vamos começar mais uma aula. Hoje o componente curricular é História e nós vamos falar sobre as narrativas indígenas, certo? Então, narrativas indígenas, a gente vai falar sobre o quê? Que conteúdo será esse? Vamos ver, vamos começar. Eu sou a professora Mauriceia Joana e estarei aqui trabalhando com vocês a aula de História. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar a vocês que essa aula ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Vocês já sabem, né? Nós sempre temos alguém aqui fazendo a tradução da aula para deixá-la mais compreensível, para que mais pessoas possam acompanhar e compreender. Então, hoje nós estamos com a Késia, aqui no estúdio, fazendo esta tradução. Seja muito bem-vinda, Késia. E também, vocês sabem que podem participar da aula através do chat. Então, para participar conosco aqui hoje, vocês poderem fazer as perguntas, participarem, tirarem dúvidas, estou com a professora Verônica. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, professora Mauriceia. Estou aqui no chat esperando, viu, crianças? Olha aí, então... Simbora para aula de história. Isso mesmo, professora Verônica. Vamos participar, porque o assunto de hoje está muito interessante. Como eu disse a vocês, nós vamos estudar as narrativas indígenas. E o nome já diz tudo, narrar vem de contar. Então, são histórias contadas por esse povo. E aí a gente vai conhecer, inclusive, uma que eu vou trazer para vocês, específica, tá certo? Vai ser, olha só, sobre a criação do mundo. Então, observe aí nessa imagem que tem, né, uma pessoa de origem indígena, com vários animais, e aí também nós temos o planeta Terra sendo jogado para cima por várias mãos, que são de várias etnias. Então, como foi que se formou esse mundo? Quem criou o mundo? Né? Só que essa resposta vai ser dada de acordo com a crença de um povo, com o que eles acreditam, com a maneira como eles contam para os seus descendentes. Então, é isso. A gente vai falar de como surgiu o mundo, mas através dessa visão. E para iniciar, eu vou mostrar para vocês aí, observem essa imagem. Será que vocês reconhecem? É a imagem da floresta amazônica. Na floresta amazônica, a gente tem vários animais, várias plantas, né? Vários tipos de plantas enormes, que dá aí essa copa bonita, maravilhosa, verde. E também temos várias tribos indígenas, morando lá na floresta, morando na região amazônica. Então, essa história que eu vou contar é de uma tribo que mora lá, tá certo? Eles contaram a história, como surgiu o mundo, e essa lenda é desse povo que mora na região amazônica, tá bom? Então, vamos conhecer? Olha só, é a criação do mundo de acordo com os povos Maué. Esse povo mora na região amazônica. Então, a gente vai conhecer essa história agora. Olha o nosso reloginho. Vocês estão ouvindo? Quando ele surge, vocês já sabem, né? Hora da história. E a história de hoje vai falar justamente como surgiu o mundo de acordo com essa lenda, tá bom? Então, preste atenção aí, tá? Olha só, a criação do mundo de acordo com os povos Maué. Essa história começa assim. No começo, só existia Tupana, o deus do bem, e Urupari, o deus do mal. O que será que esses deuses fizeram? Então, Tupana, o deus do bem, criou Aate, o sol. E Urupari, o deus do mal, criou o Ate, a lua. O sol aparecia de dia e a lua de noite, e eles nunca se encontravam. O que será que fizeram para que eles se encontrassem? Os deuses, então, resolveram chamar a gigantesca serpente Moi Uatu Macaru Sese para fazer companhia aos dois astros. Então, tinha o sol, tinha a lua. O sol, quem criou foi o deus do bem, Tupana, e a lua, quem criou foi o deus do mal, né? O Irapuru, é um nome
meio complicado esse de pronunciar. E aí chamaram essa serpente para mediar essa companhia, para fazer companhia aos dois. Muito tempo depois, a grande serpente teve 2 filhos gêmeos. O planeta das águas e o planeta Terra. Então, ela teve esses filhos gêmeos aí. E o Urapari, deus do mal, ficou com muita inveja de Tupana, deus do bem. E assim foi separado na criação a bondade e a maldade, a alegria e a tristeza, a amizade e a inimizade. E assim sucedeu-se a primeira fase da criação do mundo. Vocês repararam que essa história, ela não é tão pequenininha assim, né? Ela tem outros personagens, outros desdobramentos e outras continuações. Porém, como o nosso tempo aqui é reduzido, eu trouxe uma adaptação dessa história. E vocês podem ler a história completa neste livro, que está na árvore na plataforma Árvore de Livro. Então, olha só, se você quer conhecer a história completa da criação do mundo, acesse a árvore e leia a história completa. Eu já vou dizendo de antemão que é um pouco grande, então você pode convidar alguém da sua família ou alguém que gosta de ler com você para fazer essa leitura. Ou pode sugerir também a sua professora. Então, é este livro aí, o livro sagrado do povo Sateré Maué. E aí lá vocês vão encontrar a lenda completa, ok? Então, se tiver vontade de conhecer toda a história, acesse a árvore e lê este livro aí, ok? Professora Verônica, você já conhecia essa lenda? Não, professora Mauriceia, não conhecia não, eu fiquei até curiosa de ver e acessar a árvore de livros. Coloquei aqui para eles que eles podem, pelo aplicativo, acessar a árvore de livros. Isso mesmo, boa lembrança, professora Verônica. Vocês podem acessar pelo aplicativo. Lá já tem um link direto que vocês podem acessar, tá certo? E também há outras maneiras que já explicamos em algumas outras aulas. Mas se vocês quiserem relembrar, é só pedir aí no chat que a gente faz isso. Eu falo, a professora Verônica explica para vocês e vocês vão poder acessar. Então, como a professora Verônica disse, é interessante conhecer a história toda, porque vocês vão ver que é uma história riquíssima de detalhes, tá certo? Olha só, eu trouxe para vocês hoje um gostinho desta narrativa. Eu já falei para vocês que narrativa é uma história contada. É aquela história que alguém conta para alguém e vai passando de geração em geração. Então, esta é a narrativa, é uma narrativa. E nos povos indígenas, eles gostam de fazer essas contações, tá certo? Então, uma narrativa é uma história contada para outras pessoas. E aí vai mudando, cada vez que vai contando, é claro que pode ir aumentando ou diminuindo alguma coisa. Não vai ficando sempre igual, né? Porque você sabe que quando a gente vai contando a história, às vezes a gente esquece uma coisa, a gente às vezes acrescenta outra, e uma narrativa não é diferente. Então, na narrativa, existe quem? Quem conta. E quem conta é o narrador. Então, vamos relembrar aqui pontinhos, certo? Sobre isso. Narrativa é uma história contada para alguém, né? Alguém contou. Narrador é quem faz, quem conta a história, que está lá na narrativa. E as narrativas indígenas, elas contam as histórias que acontecem na tribo, ou então elas podem, assim, explicar acontecimentos da natureza ou de coisas do dia a dia. Eles dão explicação através de histórias inventadas no seu imaginário. Então, nessa história aí, esse povo, ele pensou de que forma se deu a criação do mundo. Vocês vejam que eu cheguei na parte que tinha o planeta Terra e o planeta Água. Mas o nosso planeta não é dividido em dois, ele é um planeta só. Em que momento aconteceu a mistura desses dois planetas? Tem lá, na lenda, tem no livro, vocês podem ir buscar, tá? E agora é com vocês, para vocês fazerem aí uma atividade para fixar esse conteúdo. Olha, hoje é 5 de setembro
Nesse dia se comemora o Dia da Amazônia, que é um bioma muito importante para todas as pessoas do mundo. Eu falei para vocês no início que lá também moram muitas tribos indígenas. E também muitos animais e muitas árvores vivem lá, né? É o habitat natural. Então, o que é que vocês irão fazer hoje? Vocês irão fazer uma pesquisa. É difícil fazer uma pesquisa? É não, mas como sempre, a dica é: procurem ajuda, peça ajuda para alguém da família pesquisar com vocês. E vocês vão escrever aí no caderno de vocês sobre um animal que vive na floresta amazônica. Escreva o nome do animal que você pesquisou e faça um desenho desse animal. Combinado? Então, é isso a tarefa de hoje, tá certo? Não esquecer. Aí no caderninho vocês vão pesquisar lá, pesquisa aí na internet, pesquisa no livro, não sei. Vocês usem uma maneira de vocês de pesquisar. Sobre um animal que vive na floresta amazônica, escreva o nome do animal que você pesquisou e faça um desenho desse animal. Utilize aí o seu caderninho. Ok? Então, a aula de hoje foi sobre isso. Narrativas indígenas, para a gente lembrar um pouquinho da data que é comemorada hoje, muito importante, o Dia da Amazônia, 5 de setembro. O nosso componente foi História, e a gente falou sobre essa tradição de contar histórias dos povos indígenas. Então, eu espero que você tenha entendido bem direitinho. Será, professora Verônica, que ficou alguma dúvida? Eu acredito que não. Agora ficou a curiosidade para conhecer a história por completo. Isso mesmo, a curiosidade está aí, porque a gente faz isso, viu, professora Verônica? A gente mostra o caminho, e aí, ó, a curiosidade faz com que se dê a aprendizagem, o conhecimento. E então, vocês podem fazer isso, gente. Vocês podem ir fazer a pesquisa para conhecer. Inclusive, professora, neste livro tem esta lenda e tem outras lendas. Então, é um livro riquíssimo que todo mundo pode ir lá acessar e vai gostar bastante de conhecer estas narrativas. Tá certo? Então, olha só, professora, a gente vai ficando por aqui hoje. Nossa aula terminou, não é isso? Como eu disse a vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esqueçam de fazer a tarefinha. Muito obrigada, Késia. Muito obrigada, Verônica. E até a nossa próxima aula, gente.